isso, foi passando o tempo, eu fui elaborando, eu fui fortalecendo minha cartela de clientes. E uma coisa que eu sempre tive como ritual e como rotina desde que eu iniciei. Se você me perguntar, Joel, você sabe quanto você faturava? Desde que você começou a trabalhar com EVA lá, eu tenho tudo registrado. Eu tenho um livro caixa, tudo registrado de quanto eu fazia mês a mês. Então assim, o grande pulo do gato está nessa organização. Eu sempre fui muito organizado e busquei me organizar demais. Eu já me imaginava grande, então eu sabia que eu tinha que criar essa rotina para que quando chegasse o ponto de eu ter, eu já estaria habituado e tudo catalogado. E o que eu imaginava, certo? Quando é que eu vou conseguir alugar um espaço para mim, que era algo, uma crença limitante que para mim era impossível. E eu sempre dizia, e se eu conseguir, não vai ser no centro da cidade, porque é impossível para mim. E realmente era impossível para mim. Então eu sempre anotei tudo no intuito de mensurar o meu crescimento, mensurar o faturamento que ele me dava mensalmente e anualmente. E eu tenho tudo anotado até hoje, por sinal. E aí eu comecei a trabalhar e percebi que estava vendendo mais. E aí chegou a oportunidade para mim de comprar o acervo de uma decoradora que estava parando de trabalhar. E o que eu fiz era, vou aproveitar a grande oportunidade, comprei o acervo, só que eu tinha que ficar pagando. Comprei esse acervo, dentro desse mesmo período me surgiu a oportunidade de fazer uma formatura grande, e aí eu já peguei esse acervo, já coloquei para trabalhar e ficaria pagando. Só que o que acontece? Chega 2020, com a pandemia, acredito que na época eu ainda estava devendo de acervo, acho que cerca de 11 mil, se eu não me engano, de imóveis que eu tinha comprado. E aí chega a pandemia, fico desesperado. Eu estava em processo de ascensão, mas eu não tinha uma cartela de clientes muito grande. Eu não tinha tantos móveis assim. Eu não tinha estrutura para passar, sobreviver a uma pandemia. E aí o que acontece? Esses móveis tudo dentro de casa. Ninguém tinha vida a mais, que chegou, acredito que foi um caminhão para um caminhão e meio de móveis, eu não lembro. Tudo dentro da casa, ninguém tinha vida a mais. Eu digo, e agora é que eu não consigo mais tirar isso de dentro de casa, porque uma pandemia, eu só faltei descabelar como é que eu vou pagar tudo isso, porque se vender nas festas eu já estava no meu limite, imagine com a pandemia que tudo iria cair. E eu lembro que foi nesse período que o que já havia dentro de mim, o desejo da loja de locação, que era o meu grande sonho, ficou ainda mais evidente que era aquilo que eu precisava fazer e era o que eu iria colocar em prática para sobreviver a essa pandemia. E aí eu coloquei em prática, comecei, eu acho que no início era até Joel Pereira Locação, eu fiz um outro Instagram e comecei a divulgar. E aí eu criei o combo Mamãe Decora, não tinha espaço nem para fotografar esses combos e eu vendia ele. E aí quando eu ia fazer a entrega para o cliente, eu até montava no local, porque eu não tinha espaço na minha casa para montar, eu montava e fotografava. E aí vendia o adicional como balão para faturar mais, e com isso eu fui vendendo, pagando esses móveis, pagando os custos que eu tinha através dessas locações. Ficou, quando chega agosto de 2020, a filha dessa mulher que vendeu esses primeiros móveis parou de trabalhar também, trabalhava mãe e filha, tanto em casamento quanto em infantil. E aí ela me vende esses móveis e eu digo, é minha chance, vou comprar esses móveis novamente. Estava pagando outro, conseguindo pagar, vou comprar, meu acervo vai crescer, vai passar a pandemia e eu vou estar fortalecido, eu vou crescer. E paralelo a isso, eu comecei a estudar muito o que era mercado. Comecei a estudar demais. Foi dentro desse período que eu percebi que para vencer uma pandemia não se vencia com festa, se vencia com mentalidade. E aí foi que eu comecei a devorar conhecimento. E aí eu comecei a enxergar a potência que o mercado tinha. E aí eu comecei a me fortalecer mentalmente, me preparar para o pós-pandemia. E aí chega essa oportunidade desse material, comprei. E agora? Que o que não estava mais cabendo em casa, que não iria caber mesmo. E aí o que acontece? Por isso que eu digo que na minha vida, tudo acontece de uma forma divina. Deus vai traçando todo o caminho.
E aí, um conhecido da gente tava com um galpão para alugar e o valor do galpão era assim, minúsculo. O galpão enorme, o aluguel tava por R$ 250. E o que fez? Veja, Deus conhece tanto a gente que talvez se fosse para eu pegar algo maior, eu sair para procurar algo com um valor maior, eu teria medo de ir. E o que Deus fez? Eu disse, pode mandar os móveis, porque eu já consegui o galpão, então o galpão R$ 250 conseguiria pagar com um kit de locação. Ótimo, comprei as tintas para pintar galpão e tudo mais. O dono chega para mim e disse que não daria mais para alugar o galpão, por conta disso, problema disso e daquilo lá, enfim. Voltei super revoltado, não ver filho mimado com Deus. Como é, bem assim, como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? O Senhor artista depois toma, e não sei o que, agora quem não quer mais sou eu não quero mais nada, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou alugar uma casa velha, a coisa mais velha que tiver, eu vou colocar lá dentro e não quero saber mais, eu não quero saber mais de nada, bem assim, que ousadia, né? E aí eu lembro que nesse mesmo dia eu disse, vamos sair para procurar uma casa velha, olha, a casa mais velha que tiver, porque a minha pretensão era alugar uma casa que fosse dentro desse valor que o galpão seria. Então, na minha expectativa, para achar algo dentro desse valor, seria algo extremamente velho, algo acabado, algo fundo de quintal, né? Ficou. E aí eu peguei, saí à procura e não encontrei nada. E já desistindo, já para voltar para casa, a gente passa por onde o local que eu tô hoje e a gente encontrou o ponto vizinho alugado, com a placa de aluga-se, né, ao lado. E aí a vizinha falou, olha, esse aqui já está alugado, mas esse aí do lado tá desocupado e está alugando também. Eu disse, moça, mas para mim não dá, olha o tamanho que é. Ela disse, não, meu filho, mas esse espaço aí, ele tem uma porta que dá acesso ao restante do espaço, onde hoje é o meu depósito, dá acesso ao restante do espaço. Aí eu já me animei, né, feliz da vida. Ela ensinou onde o dono morava, a gente foi lá, e aí quando chegou o aluguel, mais que quase triplo, se eu não me engano, do valor do aluguel. Eu digo, e agora? Só que como eu sou ousado, já tinha empolgado, o dono tinha aberto para ver o espaço, eu tinha amado o espaço, e assim, todo no gesso, todo branquinho, bem localizado. E aí eu digo, não, eu vou encarar. Encarei, assinei contrato, e aí eu digo, eu vou encarar. Encarei, trouxe tudo. Eu lembro que eu vim para o escritório, não tinha fachada. Eu vim para o escritório, eu não consegui nem pintar a frente do espaço. Eu não consegui, veio da pandemia, eu não podia ser louco de assumir mais custos, já tendo um aluguel muito alto para pagar. E aí, eu vim sem porta de vidro, eu vim sem nada, eu vim até sem cadeira para sentar, eu sentava no puff normal para poder fazer. Eu lembro que eu vi que quando chovia molhava tudo, por conta que não tinha fachada, não tinha porta de vidro, então molhava tudo, tinha que fechar com a porta, ficar com a porta baixa, ou meia porta somente, porque é de frente e o vento derrubava tudo. Foi um sufoco, aí eu comecei a elaborar esse espaço, com isso foi. Aí o que aconteceu? Dentro desse período, eu continuei colocando em prática o que eu sempre fiz, que era os upgrades dentro de tudo que eu fazia. Então, eu peguei e coloquei, como eu já estava com esse acervo que eu adquiri durante a pandemia, os projetos, por mais que fossem pequenos, que eu fechava na pandemia, eu fazia upgrade. Eu não queria ficar rotulado a uma festinha menor. Então, sempre que possível, eu crescia. E esse crescer, não necessariamente ele era no prejuízo. Às vezes eu colocava uma mobília a mais e abria a mobília. Às vezes eu aumentava o piso. Às vezes aumentava um pouquinho o painel. Não era nada que me dava prejuízo. Mas eu sempre com aquela visão. A pandemia vai passar e eu preciso estar com o meu portfólio pronto. O cliente precisa me enxergar as festas que eu faço. Eu comecei a elaborar tudo mais. Comecei a estudar. Comecei a potencializar a minha comunicação também. Dentro desse período eu criei a minha rede de apoio, eu já tinha um vínculo muito forte com os meus fornecedores, mas dentro desse período que foi necessário, bora todo mundo se juntar, porque senão ninguém sobrevive.
vamos dar um jeito. E nisso a rede de apoio se fortificou de uma forma, tanto no apoio emocional, quando um estava mais cabisbaixo, mais triste, venda baixa, um sempre ali emprestando o ombro ao outro, quanto também no marketing, era todo mundo trabalhando no marketing ao próprio favor. O time trabalhava junto, em vez de cada um estar lutando contra a maré sozinho, todo mundo entrou no barco e começou a remar junto. Então passou a pandemia e todo mundo tinha avançado dentro do mesmo calibre. E todo mundo começou a crescer dentro dessa pandemia. E aí, porque na verdade é a gente que decide o que quer fazer na nossa vida. Eu poderia decidir não ficar parado, porque as condições do valor da dívida que eu tinha do investimento que eu tinha feito para pagar, para honrar, eu poderia simplesmente ter desistido ou continuar em casa, ou perdido a oportunidade de crescer ainda mais o meu acervo e com isso potencializar o meu trabalho, potencializar a nova loja, que enquanto isso a loja ficou dentro do escritório, a loja ela ficou virtual e ela acontecia dentro do depósito e o atendimento era junto com o escritório para decoração. Então, dentro disso fui cuidando dessa parte, potencializando tudo. Se eu tivesse aceitado que a pandemia era mortal para o negócio, ainda mais para festa, para alguém que não tinha nome, para alguém que não tinha verba, para alguém que não tinha grandes festas, seria a minha sentença, mas eu decidi que não seria a minha sentença, pelo contrário, eu peguei ela e digo, vai ser o pontapé para eu crescer. Então eu peguei, potencializei todos esses meus projetos e comecei a postar isso, a divulgar isso, a melhorar minha comunicação. Com isso eu comecei a estudar, fiz o esforço para estudar com Georgia, um grande nome do mercado, e aí a minha mente abriu-se de vez para o que era mercado. Se eu já vinha estudando, com ela me abriu assim, surreal a mentalidade. Paralelo a ela, eu viciei em estar absorvendo conhecimento, fui estudando, então eu estudava com ela e estudava mais, e lia e fazia isso e aquilo para me potencializar mentalmente e ter toda essa influência com o meu cliente. E eu fui colocando tudo em prática, porque não basta só estudar, nem ouvir e nem observar. Tudo que você estuda, ouve e observa, você precisa colocar em prática e validar para a sua verdade, para a sua forma de trabalho. E aí ficou. Comecei a trabalhar, a potencializar, até que surge, dentro desse período eu arrumei todo o escritório, deixei o escritório lindo, comecei a fazer eventos maiores, a pandemia foi passando, fechando contratos maiores, potencializando minhas festas, tendo uma comunicação melhor, defini o que era a persona, como era a minha persona, que não seria somente uma pessoa, mas sim as virtudes dessa persona. Eu defini o meu cliente, ele de uma forma abundante, um ser humano abundante. Eu defini isso, eu complementei minha persona para saber identificar de uma forma melhor e descartar quem não está. Método de atendimento, criei processos dentro da empresa. Tudo isso eu fui fazendo dentro desse período para que o crescimento ele viesse a acontecer. E aí surge mais uma vez a oportunidade de comprar mais outro acervo, uma decoradora que só trabalha com mobília alugada, vendeu o acervo que ela tinha e hoje está num público maior e não precisa ter mobília própria. E aí comprei todo esse material. E aí o que acontece, o depósito que já estava pequeno, que dentro de 1 ano e 8 meses já não cabia mais nada, absolutamente nada, de tanto que a gente cresceu, eu me vi obrigado. Como é que eu ia guardar mais 2,5 caminhões de móvel? Era móvel, quanto mais tirava móvel do caminhão, mais aparecia móvel. Foi muita coisa mesmo que a gente comprou, mobília grande, cenográfica até. E aí eu digo, agora chegou a hora. A Celebrar já não estava aqui, a loja de locação já não estava mais cabendo aqui dentro, e eu digo, agora chegou a hora de alugar outro espaço, porque o meu sonho, que era de desmembrar a Celebrar, de ser uma loja separada, que o meu cliente pudesse entrar e escolher, ela ainda não está pronta, ela está em processo, ainda em fase de construção. Eu vou até trazer aqui para mostrar para vocês tudo isso. E aí eu peguei e comecei a investir na loja, e a loja está ficando linda, uma estrutura grande, a maior loja de locação da região, uma estrutura muito bacana, onde o cliente pode entrar, escolher, toda a mobília é visível. E estou nessa fase toda de crescimento de projetos muito maiores. O faturamento de uma faixa que era de R$30, hoje o faturamento mensal é de 5 dígitos. Então assim,
surreal o crescimento dentro desse período. No total vai fazer 7 anos que eu trabalho com eventos, mas o que eu venho colhendo hoje, de 2 anos para cá, desde agosto de 2020, quando eu abri o escritório. Só para complementar, tá? Eu falei de agosto, eu sempre disse a Deus, Deus, eu só quero um espaço para mim, que eu consiga pegá-lo na mesma data do meu aniversário. Eu quero entrar na data do meu aniversário, porque cada vez que eu fizer aniversário, eu vou celebrar junto com a minha conquista, que é o espaço. E aí, 10 de agosto de 2020, eu estava chegando aqui no escritório para poder trazer toda a mobília, todo o material. E o que eu sempre pedi a Deus aconteceu nesse mínimo detalhe. E até na data ele teve esse cuidado, esse carinho. E Deus é Deus, Deus é tão pai, que até esses mimos assim que não faz o menor sentido, que a gente às vezes impõe para ele faz e nos honra, porque a gente planta aquilo com fé. E quem colhe com fé, quem planta com fé, colhe com alegria. Então assim, toda essa história ela está abreviada, tá? Que é muito mais longa do que isso. Posso até ser que eu esqueci alguma coisa de todo esse trajeto, de todo esse caminho que eu venho trilhando. Sei que eu ainda tenho muito para crescer, tenho muitos sonhos dentro de mim, muita coisa para potencializar ainda, tanto no escritório, quanto outros projetos, quanto a loja de locação, que eu quero trazer mais aqui para vocês também. Mas eu vim partilhar um pouquinho da minha história e dizer para você que não despreze os pequenos começos, é ele que faz a diferença, é isso que te faz. A sua história é que te faz único. Você só é você, porque é único, é a tua unicidade que te faz. Não despreze se você começou pequeno, não despreze se você está pequeno. Defina onde você quer chegar, onde você quer estar, sabe? Se onde você está hoje te incomoda, senta, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para chegar lá? Entenda que uma coisa, constância e determinação e fé é a fórmula, e muito trabalho, é a fórmula para você chegar onde você quiser. Então assim, se hoje você não está no patamar que você quer estar, se hoje você não está no faturamento que você quer estar, que eu ainda quero faturar mais, eu ainda acho que preciso de mais. Não acho que eu estou ainda no que eu quero para mim, no que eu almejo para mim. Então eu estou hoje tratando de estratégias e caminhos para atingir esse faturamento. Então se algo hoje na tua empresa te incomoda, é o público que você está atendendo e não está satisfeito com isso, então o que você pode fazer para mudar isso? Que dentro do canal tem vários conteúdos que podem te ajudar a potencializar tudo isso. Então vai consumir, é de graça. Eu na época eu não tinha nem acesso a YouTube para aprender a entender o que era o mercado, alguém que passasse as experiências com dicas e até fórmula de precificação, como tem aqui dentro do canal, fórmula de precificação assertiva. E logo eu quero trazer uma nova fórmula que eu desenvolvi, que é possível lucrar no interior com essa fórmula. Então assim, já tem uma fórmula aqui que é super assertiva e eu desenvolvi uma fórmula que é muito mais prática e mais fácil de você trabalhar, que é derivada da fórmula que já existe aqui dentro do canal, tá? Mas é mais fácil e mais aplicável a uma realidade mais simples, porque eu estou no interior e todos esses resultados no interior. Então, o que acontece no interior é possível outra pessoa que está na mesma verdade que a minha, no mesmo local, parecido que o meu, ou até maior, se funciona num local pequeno, funciona em outro local pequeno e funciona na cidade grande também. Então, assim, é você que decide. Então consome tudo que tem aqui no canal, sabe? Se tiver dúvida, manda pra mim, que eu às vezes eu não consigo responder na hora, mas manda lá pelo Instagram que eu respondo. Sempre sou acessível de estar ali respondendo, sempre que eu posso estar ajudando o tempo todo. Então aproveita essas coisas que tem hoje a seu favor para você sair do canto. Anda com pessoas que são maiores que você. Não queira estar em lugares que pessoas que estão no mesmo nível ou que está abaixo de você. Busca andar com quem é acima de você, porque você pega aquela mentalidade, você pega aquela visão e com isso você não fica parado onde está. Então assim, você tem que decidir onde quer chegar, sabe? Se está te incomodando, então para, respira, pensa, pega um caderno, traz a estratégia. O que você quer da vida? O que você quer como decorador? Você quer ser um decorador que trabalha por volume de festas? Tudo bem. Então você vai trabalhar para ser o melhor que trabalha por volume, ou seja, a pessoa que tem um preço mais acessível ganha no giro.
Mas você vai ciente que uma hora você vai cansar, uma hora você não vai aguentar. Então, se você vai fazer isso, então construa seu império bem feito para que você tenha resultado real lá na frente com isso. Se você quer se destacar pela fórmula, pelo seu valor, pela forma de entrega da festa, então como é que você vai fazer isso? É preciso sentar, estudar e desenvolver toda essa comunicação, todo o seu posicionamento de mercado, como o cliente vai te enxergar. E foi essa visão, mesmo que talvez intuitiva, e que depois eu comecei a estudar e potencializei e continuo estudando até hoje, tá? Sobre o posicionamento. Hoje eu tenho estudado muito sobre o posicionamento premium. Então, é o que faz a gente se destacar e crescer. E é possível você se destacar. É possível estar no interior e vender festas de 5, 10, 15 mil reais. É possível tudo isso, desde que o cliente enxergue que você passa esse valor para ele. O cliente tem que achar que você vale tudo isso. Quando ele enxerga, não tem concorrência no mundo que consiga derrubar você, porque você vira uma marca de desejo. Você tem que estar posicionado dentro do mercado como uma grande marca, como uma grife. Chanel, Louis Vuitton, essas empresas que, por mais que ela não seja acessível para todo mundo, mas que tem gente que paga e paga com alegria, porque ela vende um status. Consumir aquele produto é um status para o cliente. O cliente tem felicidade em consumir algo daquela marca. Então você tem que se tornar uma marca e comunicar isso para o seu cliente, que você se tornou uma marca de respeito, de excelência, que entrega, que é diferente, que tem posicionamento, que tem valor agregado quando o cliente contrata. Ele é a melhor, você é a melhor escolha para o seu cliente. Isso o tempo todo tem que ficar visível para ele. Com isso, você vai se destacando, com isso você vai crescendo cada vez mais e vai ali atingindo o nível que você quer chegar, tá bom? Olha, beijão, forte abraço. Se eu lembrar de mais alguma coisa da minha história, outro dia eu venho aqui contando. E às vezes até dentro dos vídeos eu conto, quando eu estou falando sobre determinado assunto, eu conto algum caso que eu já passei e faz um complemento da minha história como um todo. Mas eu queria vir aqui contar para vocês que eu nunca me apresentei, nunca contei isso aqui. No Instagram até tem algumas postagens que eu falo, já contei em live com Georgia Bianca, essa minha história, alguns pontos da minha história, mas eu queria deixar isso registrado aqui para vocês que acompanham entenderem um pouquinho mais de como tudo aconteceu por aqui, tá de forma abreviada, mas dá para entender e você se inspirar e ver que é possível, sabe? Dizer assim, é possível chegar lá, é possível ter um escritório no centro da cidade, é possível ter uma loja de locação, é possível ter uma colaboradora trabalhando para você. Eu tô aqui gravando esse vídeo, já chegou a notificação de Pix caindo lá da loja de locação. Então assim, é possível você ter tudo isso no interior, é possível se destacar, é preciso viver em abundância, porque não basta só sobreviver de festa e nem viver de festa, você tem que viver e viver em abundância. Então vem comigo que eu vou te dar ferramentas aqui para que você possa se destacar da mesma forma. E eu tenho uma linguagem muito simples e prática, então você vai conseguir absorver tudo isso e aplicar de uma forma muito bacana dentro aí do seu negócio, e eu tenho certeza que vai te ajudar e você vai sair de onde você tá bom? Beijão para vocês, se inscreva aqui no canal, tá? Olha, já manda aqui o canal para os amigos festeiros, tem aqueles amigos festeiros que você sabe que precisa aprender, para aqueles amigos festeiros que você sabe que precisa aprender, então já manda para eles aqui e pede para eles se inscreverem no canal e acompanhar também seus parceiros porque vai ter muito empreendedorismo. E o que eu falo aqui de empreendedorismo não se resume só ao mercado de decoração, nem de locação. Todas as ferramentas que eu utilizo por aqui, ela pode ser aplicada em qualquer negócio, até fora do mercado de festas. Então, tudo que eu falei aqui, olha, se você voltar ao vídeo e pegar as estratégias que eu usei, você consegue aplicar em qualquer negócio. Então, já se inscreve aqui, deixa seu like, eu quero saber o que você achou da história, se você tem alguma dúvida sobre algo específico ou alguma sugestão de vídeo também, tá? Eu quero saber o que vocês querem ver por aqui, eu posso estar trazendo esse conteúdo, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!